Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre diodo. Existem vários tipos de diodo, entre eles o retificador, o Zener, fotodiodo, LED e entre outros. Mas nesse vídeo nós vamos focar nesse tipo de diodo, que é o diodo retificador. O diodo é um componente que se comporta como uma chave, permitindo a passagem da corrente em apenas um sentido. No outro sentido, a corrente é bloqueada. Essa faixa cinza, ela demonstra onde está o lado negativo, que é o cátodo, onde a corrente flui do anodo, que é o lado positivo, para o lado negativo. Para mostrar o funcionamento do diodo de uma forma prática, eu tenho aqui um circuito simples com um diodo e uma lâmpada. Ao colocar o diodo na polarização direta, ou seja, o anodo no positivo e o cátodo no negativo, a lâmpada acende. Se eu inverter a polaridade do diodo, a lâmpada vai permanecer desligada. A principal função desse componente, quando polarizado diretamente, é atuar como retificador em fontes transformadoras de tensão, como de carregadores de celular ou fontes de computadores, transformando a corrente alternada em corrente contínua. Quando polarizado reversamente, ele terá a função de proteger um componente ou equipamento contra correntes indesejadas. Por exemplo, um diodo evitaria o dano de uma pilha colocada ao contrário no controle remoto, pois bloquearia a passagem de corrente elétrica naquele sentido. Aqui eu tenho 2 diodos de silício e uma ponte de diodo. O diodo de silício apresenta uma queda de tensão de 0,7 volts. Esse é o valor mínimo de tensão que se deve colocar para que a corrente consiga passar pelo diodo. Menos que isso, o diodo não conduzirá eletricidade. O mesmo ocorre em um diodo de germânio, porém a queda de tensão é de 0,3 volts. Os dados mais importantes que devem ser checados no datasheet do diodo são a tensão reversa, a corrente máxima suportada pelo diodo em polarização direta e a potência máxima dissipada. No caso do diodo 1N4007, que é esse daqui que eu estou utilizando, a tensão reversa máxima é de 1000 volts e a corrente máxima suportada é de 1 ampere. Para testar o funcionamento, primeiro a gente põe o multímetro na escala de diodo, que é essa daqui, aperta aqui para mudar a proporção de diodo, pega a ponta vermelha e põe no anodo e a ponta preta no cátodo do diodo. Fazendo isso, o valor que deve aparecer aqui no multímetro tem que ser de aproximadamente 0,7 volts. Se a gente inverter a polaridade, então colocar a ponta preta no anodo e a vermelha no cátodo, o valor que aparece aqui é OL, significando que o circuito está em aberto e o diodo não está conduzindo. Caso o diodo conduzisse nas duas direções, mesmo mudando as pontas de prova de lugar, ou não conduzisse em nenhuma das duas, significaria que o diodo não está funcionando corretamente. E esse foi o vídeo sobre o diodo retificador. Espero que tenham entendido e gostado.